Pai. Venha usar, ó Deus, o teu filho, Senhor, para falar conosco, ó Deus, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu salvo a amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, do 1 até o versículo 10. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Zacarias passa Salmo, passa Isaías, Jeremias, Ezequiel, até chegar em Zacarias. Amém? Pode estar lendo? Zacarias capítulo 3, do 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E ele mostrou-me um sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, e não é este um tição tirado do fogo. Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então respondeu ao que estava diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E o Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. E ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, e tu os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens potentosos. Eis que eu te farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que eu pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Pode sentar. A Bíblia diz aqui que Deus mostrou um sumo sacerdote que ele estava com as suas vestes sujas. O que representa esse sumo sacerdote aqui? Ele não estava de acordo com a palavra de Deus, ele não estava andando como Deus queria que ele andasse. E Deus mostra aqui para nós, dentro deste livro aqui, um sumo sacerdote, que estava diante do anjo do Senhor. Como ele está diante do Senhor, Satanás ele vai se apresentar ali naquele momento, vai dizer assim, que aquele homem que estava ali, ele estava com suas vestes sujas. O que significa veste suja? Não estava de acordo com a palavra de Deus. E se ele não estivesse de acordo com a palavra de Deus, ele estava fazendo aquilo que o Senhor, Deus estava o quê? Tinha lhe concedido. E a Bíblia diz que Satanás, chamado acusador, se opôs ali naquele momento para acusar Josué que ele estava com suas vestes sujas. Enquanto Deus ele aparece ali diante, o anjo aparece ali, a Bíblia fala que estava diante do anjo do Senhor, estava
estava a sua mão direita para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Olha, Deus, Ele está dizendo para você hoje assim, olha, assim como Deus está falando para Josué aqui, olha, eu conheço a sua vida de frente e de trás, mas Deus hoje quer fazer um renovo na sua vida. Deus quer fazer você uma nova pessoa. E assim como Deus falou para Josué aqui, que ele iria fazer um renovo na vida dele, Deus vai fazer um renovo nas nossas vidas também. Porque Deus, Ele corrige. Naquele momento, Satanás se opôs. Olha que interessante. Mesmo sabendo que Josué estava no pecado, o Senhor não condenou ele. Mas o Senhor não condenou Josué. Mas o Senhor disse para Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sabe o que é o pecado? A Bíblia fala aqui, Isaías 59, versículo 1 e 2: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Eis que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, neste momento aqui, Satanás sabia que ele poderia se opor contra Josué, mas o Senhor não deixou com que ele fosse condenado. Mas o Senhor que livrou antes, o Senhor livrou ele da mão de Satanás. Porque ela fala assim, mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo. Ou seja, Jerusalém, Israel, junto com aquele povo ali, Deus tinha uma promessa na vida daquele povo. Como Josué era um homem que estava governando ali, sacerdote de Deus, então Deus teria que salvar ele, pedir para que ele não pudesse mais estar fazendo as coisas erradas, mas que ele tomasse uma decisão de mudança. Porque a Bíblia fala assim: e Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Ou seja, as suas roupas, como o sacerdote se comporta, ele é a base de tudo. Então, quando Deus olha para ele, o povo olha para Josué, vê o Josué com uma veste suja, mas só que ele estava diante do anjo. E então agora Deus vai repreender ele, para que ele pudesse tirar as vestes sujas e colocar uma veste nova nele, uma veste limpa nele, uma mitra limpa. Deus agora vai restaurar a vida de Josué. Deus vai restaurar a vida deste homem. Porque vai assim: então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de a tua iniquidade. Ou seja, iniquidade é um pecado, e te vestirei de vestes finas. Ou seja, então neste momento agora estava sendo tirado as roupas sujas. Imagine aquele que você baseia a sua fé, você admira, imagine ele no pecado. Então naquele momento, como ele era um sacerdote, tinha que tirar agora aquelas vestes sujas dele e botar umas vestes limpas, umas vestes novas, e ele vestiria umas vestes finas. Ou seja, então ele não estava com uma veste fina, mas porque a veste dele estava manchada, e agora é colocado umas vestes novas nele. Ele vai se limpar, vai se purificar, vai se consagrar ao Senhor. E quando ele se consagra ao Senhor, é colocado nele umas vestes novas nele, umas vestes finas neste homem chamado Josué. E a Bíblia diz também aqui que para botar uma mitra, uma mitra sobre a cabeça dele. O que é a mitra? Ou significa, Deus estava novamente dando uma oportunidade dele de sair daquilo ali. E Deus estava abençoando o cargo dele que estava ali. Deus estava colocando ele novamente ao cargo, para que ele pudesse continuar a ser sacerdote. Porque quando ele estava com as vestes manchadas pelo pecado, pela iniquidade, ele tinha sido o que? Rejeitado. E Deus agora estava trazendo ele, dando ele um novo cargo.
cargo agora, ou seja, de restauração, porque disse-lhe, põe-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a cabeça e vestiram das roupas. O anjo do Senhor estava em pé. Ou seja, foi colocado roupa novas, limpas, perfumadas, e também a mitra também representando que Deus estava dando autoridade a ele novamente para que ele pudesse trazer as boas novas de Deus ali para aquele povo. Quando a gente analisa esse texto aqui, o anjo do Senhor estava ali. Satanás, ele sempre vai opor contra você quando você fizer alguma coisa errada. Satanás vai se opor contra você quando você estiver no pecado. Quando você estiver fazendo coisas erradas, Satanás vai dizer, ó, o fulano pecou, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Então, da mesma forma que Satanás, ele é o acusador, ele sempre está a nos acusar todos os dias, mas está lá o nosso advogado, Jesus, disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, este homem era para ser condenado, mas Jesus, Deus absolveu ele, e deu para ele uma nova oportunidade de fazer a obra do Senhor. Porque fala assim, e o anjo do Senhor apresentou a Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares os meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também te julgarás a minha casa. Então, ele deveria que andar na promessa de Deus, ele deveria que andar nos caminhos do Senhor, e o Senhor está dizendo assim, ó, se você andar na minha presença, você, na minha ordenança, você julgará a esta casa, e também guardará os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, Deus agora dá para ele uma responsabilidade, porque antes ele tinha perdido. Deus abre o átrio ali, que é a casa de Deus, para que ele pudesse ter novamente uma responsabilidade. Porque talvez Deus perdeu a confiança, as pessoas perderam a confiança em você, perdeu a confiança lá em Josué, mas hoje Deus está dizendo assim, você andar nos meus caminhos, você vai ter acesso à minha casa, você vai ser guardado, se você me observar as minhas ordenanças, você vai guardar a minha palavra no seu coração, e você vai tomar posse desta casa. Deus hoje nos dá uma autoridade para mim e para você, de nós continuarmos servindo a Ele, ser fiel a Ele, andar na ordenança dEle, para que nós não sejamos rejeitados por Ele. Então Josué estava naquele momento, Satanás se opôs contra ele, mas o Senhor disse, esse aí não é um tição tirado do fogo, ou seja, ele tinha fogo. Se ele não tivesse fogo, Deus teria rejeitado ele. Porque a Bíblia fala assim, aqui ó, mas o Senhor diz a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo. Ou seja, aonde tem brasa, tem que ter fogo. E aonde tem fogo, tem caloria, ou seja, então ele tinha algo para dar para Deus. Às vezes você vai dizer assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que dá para Deus, mas se você abrir o seu coração, Deus vai te entender, porque quando você está fazendo coisa errada, Deus quer dizer assim, eu quero te salvar. Da mesma forma que Josué estava no pecado, Deus está dizendo assim, eu quero te salvar, Josué. Eu quero fazer de você uma nova pessoa, eu quero dar para você um novo carro. A mitra significa algo novo, algo limpo. A mitra fica sobre a cabeça dele. Essa mitra estava suja, a roupa dele estava suja, imunda. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu quero fazer algo novo. Eu quero mudar a sua história, Josué. Assim também é para nós hoje. Deus quer mudar a nossa história. Porque a Bíblia diz que para nós seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, pois o Senhor é santo.
Aí a Bíblia fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros. Então não era só Josué que estava naquela vida de pecado, mas também os amigos deles. Porque ele fala: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens potestiosos. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Deus quer vir fazer sobre você um renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, ou seja, os 7 olhos de Deus. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Deus quer tirar a iniquidade, o pecado, num só dia. Então veja que a palavra do Senhor é lâmpada, a palavra do Senhor é luz, a palavra do Senhor é lâmpada e é luz que ilumina todos os nossos caminhos. E sem Deus nada nós podemos fazer. Se Deus salvou Josué no pecado, da mesma forma Deus salva você. Porque quando Jesus estava na cruz, muitas pessoas diziam assim: se tu és o Filho de Deus, desça na cruz, salva-te a nós também. E Jesus, quando viu que as pessoas estavam blasfemando dele, sabendo que ele estava sendo ali, naquele momento, ele teria que se morrer por nós, Jesus diz: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Naquele momento, Jesus pediu que o Pai o perdoasse, como perdoasse. Porque se Deus, talvez se Jesus não pedisse perdão naquele momento, talvez o próprio Deus poderia se irar, né, e ter matado todo aquele povo ali, ter matado toda aquela nação ali. Mas Jesus, ele teve misericórdia, e como tem de nós até hoje, para nos salvar e nos dar vida e vida com abundância. Então eu trouxe a mensagem aqui para mostrar para vocês que Deus, ele é bondoso, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Ele age por misericórdia, porque ele não quer que nenhuma alma se perca, ele não quer que ninguém se perca, mesmo sabendo que Satanás foi ir para se opor contra ele. Veja que quando Pedro falava assim: Senhor, eu não quero que o Senhor morra na cruz, eu não quero que isso aconteça. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse: olha, Senhor, nós queremos morrer todos nós contigo. E Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para você se andar como um trigo. O que significa isso? Sair sem saber, perder o rumo, perder a direção. Mas eu invoquei o Pai, Pedro, e decidi por você. Ou seja, Deus sabe se nós vamos ser fiel a Ele até a morte ou não. Deus sabe se nós vamos negar Ele ou não, porque Pedro negou Jesus, e Jesus sabia que Pedro ia negar. E Jesus já tinha dito: Pedro, Satanás pediu para você se andar. Ou seja, toda vez Satanás está pedindo, todos os dias, a nossa alma, mas Deus está lá intercedendo, Jesus está lá intercedendo por nós. Veja que da mesma forma que Jó era um homem ímpio, reto, temente a Deus, Satanás era o acusador. Ele foi diante de Deus, porque só existia um homem justo, não existia outro homem a não ser Jó. Quem que Satanás poderia acusar? A única pessoa era Jó. Então ele foi até diante de Deus acusar Jó, porque Jó só servia a Deus, porque Jó Deus o guardava, ele dava a ele tudo bom, do melhor. Então não tinha outra pessoa para Satanás acusar a não ser Jó. E Deus perguntou para Satanás: onde tu veio te rodear a terra, te passeará por aqui? Tu tem conhecido o servo Jó, homem ímpio, reto, temente a Deus e desviado do mal? Satanás disse assim: conheço. Ele é o homem mais ímpio do Oriente, da terra de luz. O Senhor guarda ele. Agora,
toque na vida desse, não vai semear de ti na tua face. Satanás só queria uma coisa de Jó, que ele blasfemasse. Então, Satanás, ele conhece a nossa vida. O que nós falamos, o que nós muitas vezes desejamos. Satanás não sabe o que nós pensamos, mas a expressão do nosso rosto, ele sabe. A expressão do seu rosto, quando você está feliz, ele sabe. Quando você fala alguma coisa, ou quando você olha com um desejo bom ou ruim, ele conhece. Porque ele sabe ler a face, mas do coração, ele não conhece. Então ele sabe. Então todos os dias está lá tentando te acusar. Você pecou, você errou, você fez isso. Ele está diante de Deus para te acusar. Mas Deus está aqui para te defender, para que você possa ter vida e vida com abundância. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus, ele morre na cruz, enferma por nós para nos salvar. Veja que Josué estava ali com a roupa toda suja, com a roupa imunda, com a mitra que estava sobre a sua cabeça suja. Mas Deus pediu para que o anjo arrancasse tudo dele e desse para ele roupas novas, roupas limpas. E assim também Deus quer fazer com nós. Deus quer tirar esta roupa suja, quer tirar o que está sobre a nossa cabeça, que destrói, nos mata e quer levar nós para o inferno. Deus quer nos salvar. Deus quer fazer de nós uma nova pessoa. Porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que Jesus, quando estava ali carregando a cruz, Jesus ele cai pelo peso, não pelo peso, porque Jesus estava sangrando por nós. E a Bíblia diz que veio um homem, puseram um homem para ajudar Jesus a carregar a cruz. E aquele homem ajuda Jesus a carregar a cruz. Simão. Este homem estava vindo do seu trabalho. Ele ajuda Jesus a carregar a cruz. E Jesus é pendurado ali para nos salvar. E era necessário que Jesus se enfermasse e morresse por nós. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, os que estão de pé, tome cuidado para não que caiam. A Bíblia diz que para que nós devemos guardar a nossa coroa, para que ninguém possa tomar ou tirar a nossa coroa da nossa cabeça. Por isso que a Bíblia nos fala a seguinte palavra, que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Deus tem preparado algo extraordinário para a nossa vida. Quando Jesus ele morre, Jesus ele subiu ao céu para nos preparar uma morada lá em cima. Então, quando você busca em Deus, você está preparando a morada lá. Quando você não busca, quando você não prepara a sua casa, você está perdendo a sua salvação. Toda pessoa que quer casar, ele quer casa. Por quê? Ele quer ter um lar. E assim somos nós. Se nós queremos morar com Jesus no céu, nós devemos preparar aqui. Por isso que Isaías vai dizer assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai quando está perto. O momento de eu e você buscarmos a Deus é agora. O Salmo 91 fala: o que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direito do Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, pois cai 1000 à tua direita, cai 1000 à tua direita e à tua esquerda, mas o mal não chegará a tu. Então, ou seja, você vai ver muitos problemas, você vai ver muitas dificuldades, mas você vai vencer, porque você está firmado nesta pedra aqui, como o próprio Deus falou aqui, né? Que a pedra, essa pedra é o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos firmados nessa pedra, nada vai nos acontecer, porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor desde agora e para sempre na sua vida. Então Deus está com você.
Por isso que o Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Tem verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda certamente, que a bondade e misericórdia serão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, o Senhor está dizendo para você. Porque o que significa esse cálice transbordar? Existia uma pessoa, se alguém matasse alguém, ele deveria fugir para a cidade chamada cidade de refúgio. E se na estrada alguém desse para ele meia taça, ele deveria continuar o seu percurso. Mas se alguém enchisse a sua taça até transbordar, significava que aquele homem ali poderia ser guardado para aquele homem até a cidade de refúgio. Quando Davi fala isso, que a taça dele transborda, Davi era um homem para ter morrido, porque ele se prostitui. Davi era para ter morrido, mas o Senhor disse: eis que a sua taça vou encher até transbordar. O que significa isso? O que significa isso? Que Deus nos dá uma oportunidade de nós chegarmos até um lugar de segurança para que Ele venha nos guardar. É por isso que essa taça tem que transbordar, porque se não transbordar, ou seja, ainda você não está seguro até Ele chegar. Aí Deus vai dizer assim: olha, eu te guardo, eu te sustento, eu te fortaleço. Por isso que Ele fala que unge a minha cabeça com óleo. Esse óleo é a proteção de Deus. Por isso que Ele fala assim: ó Senhor, a tua vara e teu cajado me consolam. O que significa? As duas coisas é uma só. A vara e o cajado é uma coisa só. A vara está vindo dizendo assim: Senhor, com a tua vara o Senhor vai me corrigir, mas com o teu cajado o Senhor vai me abençoar, vai me prosperar. Porque com a vara, ou seja, o cajado, eu abri o mar vermelho. Com cajadas matava até 11 leões. Ou seja, a mesma vara que bate, a mesma vara que faz a água se abrir. A mesma vara, o mesmo cajado que abençoa, o mesmo cajado que corrige. Então Deus quer fazer algo novo em nossa vida. Deus quer nos abençoar a nossa vida. E esse cálice, com esta vara, com esse óleo, é a proteção do Senhor em nossa casa, em nossa vida. Então, por isso que Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você guarde a sua fé. Não deixe que ninguém tire a sua fé. Não deixe que a sua fé seja abalada, destruída. Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Nós estamos sendo abençoados por Ele todos os dias. Então, todos os dias o seu dever é orar. O seu dever é estar lendo a Bíblia. O seu dever é estar louvando a Deus. Porque a Bíblia diz: está alegre? Cante louvores. Está doente? Chama os presbíteros. Tiver cometido pecado, conversai os pecados uns aos outros. E a oração da fé salvará o doente, salvará aquela pessoa. A Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em vosso tempo vos exalte, sabendo que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. O qual resistir firme na fé, porque também passaram as mesmas pessoas que viveram no passado, viveram a mesma pessoa, mas venceram. Por isso que Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que está em Cristo Jesus. Você vai ver o mundo em guerra, mas dentro de você tem que ter paz, tem que ter mudança dentro de você, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Eu acabei de falar aqui, que lâmpada para nossos pés é a palavra de Deus, de luz que ilumina todos os nossos caminhos. Senhor, quem anda com Cristo jamais anda nas trevas, porque você já não é mais uma velha criatura, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A mudança começa, nós lemos a Bíblia, nós orando, falando com Deus. Tem várias maneiras de você falar com Deus.
Você pode falar com Deus enjoelhado, você pode falar com Deus de pé, você pode falar com Deus sentado, você pode falar com Deus com seus olhos abertos, você pode falar com Deus com os olhos fechados. Então, o importante é a gente sempre falar com Deus, contar para Deus os nossos problemas. Muitas pessoas, quando está passando um problema na vida, vai lá para o Facebook, né, para o Instagram, no Kawaii, o TikTok, né, contar a sua vida. Não vai resolver nada, só vai aumentar ainda. Porque aquelas pessoas que querem ver o seu fracasso, vai dizer assim, bem feito. Quando você saber contar a sua vida a Deus, a sua vida vai mudar. Mas se você contar para a pessoa os seus problemas, eles só vão contar para a pessoa errada, os seus problemas vão aumentar. Mas se você falar para a pessoa certa, talvez os seus problemas vão ser resolvidos. Porque aquela pessoa, se for uma pessoa de oração, você vai dizer assim, vamos orar, e Deus vai te abençoar. Mas se você for para as redes sociais contar a sua história, a sua vida, você pode ter certeza que os seus problemas só vão aumentar. Mas quando você for para os pés de Deus e falar os seus problemas, aí sua história vai mudar. Existiu um homem na Bíblia que o rei decretou a morte de todos os povos de Jerusalém. E esse rei orou a Deus, fez uma carta a Deus, escreveu uma carta ao Senhor, e Deus ouviu a oração dele. E naquele momento, olha que interessante, quando o povo, os soldados, os sacerdotes estavam louvando, cantando, a Bíblia diz que veio um anjo e matou todos os seus inimigos. Quando eles estavam louvando, através de um louvor, veio um anjo e destruiu todos os seus inimigos. Deus, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Por isso que existe um ditado, quem canta o males espanta, mas este louvor é o louvor que vem aqui, lá de cima. Não é todas as músicas, mas é o louvor que vem o quê? De cima. E quando você ora, você move a mão de Deus em seu favor. Não tenha preguiça de orar. Sempre ora a Deus, dobre os seus joelhos, ora pela sua casa, ora pela sua família, coloque louvores, lê a palavra de Deus. Eu não sei ler. Coisa mais fácil, só colocar lá Cid Moreira, lá, áudio, ou o pastor Cid Moreira, ou colocar áudio, Bíblia, vai falar a Bíblia para você de frente, Mateus, Marcos, Lucas, e você vai entender a palavra de Deus, porque todos os dias, nós devemos meditar na palavra do Senhor. E quando você medita na palavra de Deus, ela está te alimentando todos os dias. Quando você deixa de tomar o café da manhã, almoçar, jantar, você enfraquece. Da mesma forma, se você parar de ler a palavra de Deus, você enfraquece. Mas quando você está orando, tem gente que fala assim, nossa, eu estou sem força para orar, mas eu vou orar. Porque o inimigo quer tirar as suas forças, para que você não ore. O inimigo sabe, se você orar, você vai se tornar gigante. Quando você para de orar, você enfraquece, mas quando você ora, você alimenta. E Deus te dá visão, revelação. Deus começa a te usar nos sonhos. Deus começa a te usar na palavra. Porque Deus vai colocar na sua boca. Porque tem coisa que dentro da nossa casa nós não vemos. Por quê? Nós não oramos. Nós não lemos a palavra. E quando você começar a ler, entender as coisas, Deus vai te dar visão. Coisas que estão ocultas. Coisas que você talvez deveria ter jogado fora há anos. Faz tempo. Deus fala assim, essa coisa que está errada. Aí você vai ver assim, essa coisa que está errada na minha casa, você vai pegar aquilo e vai jogar fora. E Deus vai mostrar assim, olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso aqui não está certo. E Deus vai te mostrando, Deus vai te mostrando. Porque, irmãos, quando Deus quer te limpar, a sua casa tem que ser acontecer uma faxina. Vou contar aqui rapidamente. A Bíblia diz que uma mulher, ela ganhou 10 dracmas. 10 dracmas. Olha que interessante, 10 dracmas. A Bíblia diz que aquela mulher perdeu uma dracma. Olha que interessante. A Bíblia diz que aquela mulher, ela acendeu a luz dentro da casa dela.
ela acendeu a luz e começou a limpar a casa. Você sabe o que significa isso? A casa daquela mulher estava suja. Quando ela limpa a casa, quando ela colocou a luz na casa e começou a limpar a casa, a Bíblia diz que ela move, ela começa a mover todos os móveis da casa. Todos os móveis da casa, tudo. Começa a mover tudo. E quando ela vai movendo tudo, com certeza ela achou ali coisas que precisavam ser jogadas fora. Coisas imundas. E ali ela foi limpando. Aí ela achou a dracma. Aí a Bíblia diz que quando ela acha a dracma, com certeza, quando ela acaba de limpar a casa, a dracma ela acha a dracma. A casa dela estava limpa. Sabe o que ela faz? Chama amigas dela e começa a fazer uma festa. Então tem coisa, eu sempre falo, a parte mais difícil de dentro de casa é mexer em cima do guarda-roupa. Você vai jogando trem lá em cima, eu vejo o guarda-roupa muito alto e tem gente que não mexe em cima da roupa. Muitas vezes tem gente que esconde alguma coisa lá em cima da roupa, ó, passa anos, aquele negócio está lá, às vezes é necessário jogar fora. Tem coisa que está trancando a sua vida que é preciso ser jogado fora. E você está guardando. Guarda isso, guarda aquilo, vai guardando. Às vezes o lixo entra dentro da nossa casa, é necessário que a gente, no outro dia, a gente vê que é bom, o que é ruim e jogue fora. Então Deus está dizendo assim, remova o que não presta na sua casa e comece a jogar fora. Para que Deus possa trabalhar, assim como Deus trabalhou na vida de Josué. Aquelas vestes não foram lavadas. Olha, interessante. Aquelas vestes que Josué estava, aquela mitra que Josué estava, não foram lavadas. Mas o que Deus falou? Nova. Roupa nova, mitra nova. E você vai governar a minha casa, você vai governar o meu átrio. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Um renovo. Eu sempre falo, se você trata sua esposa bem, sua esposa vai te amar. Se você trata seu esposo bem, seu esposo vai te amar. Se você não abraça seu esposo, se você não abraça sua esposa, simplesmente o amor vai se esfriar. Porque tem gente que só vai procurar a pessoa só, para ter a relação. E às vezes a relação de um casal nem toda vez é sexo. É amor, é carinho, é respeito com os filhos, abraçando, admirando. Se não tem amor, se esfria. O casal se esfria, porque o casal deve andar junto, de mão dada, não é verdade? O casal que se ama anda de mão dada, abraçado. Por isso que muitos casamentos se esfriam, começa dentro de casa, não se abraça, não sabe o que é um abraço. Interessante que eu lembrei de uma passagem agora, que existia um homem, esqueci o nome dele agora, que o rei, quando olhou ele, falou assim: aquele homem e aquela mulher são marido e mulher, porque eles têm intimidade. Quando você tem intimidade com seus filhos, a casa é feliz, a esposa é feliz, o esposo é feliz. Quando você não abraça a sua esposa, os seus filhos, a tendência do casamento é só esfriar. Por isso que a mulher fala assim: meu esposo está frio, a minha esposa está fria. Por quê? Porque não sabe o que é ele abraço. Tem gente que não sabe o que é abraçar. Sabia? Tem gente que é frio, tem mulher que é frio, tem homem que é frio, porque não sabe o abraçar, não sabe cuidar, não sabe zelar. Porque quando a pessoa casa, é beijinho para lá, beijinho para cá, é meu amor para lá, é fogo para cá, é perfume, se perfuma, mas depois que ganha, esquece tudo. Se não tem amor, se não tem carinho, um relacionamento se esfria. Eu sempre falo, eu tenho intimidade com Deus? Tenho. Da mesma forma que eu tenho intimidade com Deus, eu tenho que ter intimidade com minha esposa. Da mesma forma que eu tenho intimidade com Deus, eu tenho que ter intimidade com meus filhos. Porque se a gente não cuida daquilo que a gente tem, um dia acaba. Vai viver o quê? Parece que se ama, mas muitas vezes leva de aparência. E se a gente não cuida do que tem, acaba. Tem gente que parece que vive, se ama às vezes lá fora, mas dentro de casa está como o dia de hoje, frio. Da mesma forma que eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho intimidade com minha esposa. Ela me disse
que os homens devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E também nós amarmos a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e eu amasse o próximo como a mim. Então tudo começa dentro do amor. Se eu tenho paz comigo, eu tenho paz com você. Se eu sou mal-humorado agora, eu sou mal-humorado com você. Se eu não tenho um bom humor, da mesma forma eu transmito aquilo para você. Eu sou e transmito para você. Quando você pega na mão de alguém, significa assim: olha, eu tenho um acordo com você. Se eu te abraço, ou seja, eu estou transmitindo para você um carinho. Então, ou seja, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu tenho amor, eu vou transmitir o amor. Se eu sou uma pessoa feliz, vou transmitir que eu sou feliz. Mas se eu sou mal-humorado, eu vou transmitir aquilo que eu sou. Amém? Então, eu só vou transmitir aquilo que eu tenho. Vamos estar orando. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Você que está nessa live também, em nome de Jesus, você que está na igreja aqui, feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, querido Deus, querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai, meu Deus, cada pessoa que está aqui, meu Deus, é a oração dele, é a fé dela, a fé dele. E o Senhor, meu Deus, vai visitar cada pessoa que está aqui, meu Deus, porque assim, meu Deus, como ela tem fé, como ele tem fé, ele vai receber. Se ele tiver fé, meu Deus, para receber a cura, ela vai receber a cura. Mas se ela não tiver, meu Deus, aumenta a fé dessa pessoa. Assim, meu Deus, como aquela mulher hemorrágica, meu Pai, que ela creu, que ela acreditou que ela poderia ser curada em tocar em Jesus. Ela foi correndo, meu Deus, fraca. Assim também, meu Pai, agora eu peço ao Senhor agora, Deus, que o Senhor venha tocar, meu Deus, na vida dessas pessoas. Tocar, meu Deus, na vida delas. Que elas sejam curadas, que elas sejam libertas, que elas sejam restauradas, que elas sejam, meu Deus, purificadas, meu Deus. Meu Deus, porque eu creio agora, meu Deus, que pessoas serão renovadas, pessoas serão abençoadas, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que apoia a família, o Senhor é o Deus que corrige, o Senhor é o Deus que cura. Assim, meu Deus, como meu Deus, Gideão estava perdendo tudo pelos midianitas, 7 anos, meu Deus, ele não tinha mais o que fazer, mas, meu Deus, um dia que o anjo apareceu na vida de Gideão, a história dele mudou. Eu creio também, meu Deus, que a história dessa pessoa vai mudar, meu Deus, o casamento vai mudar, a vida dos filhos vai mudar, na saúde, na vida amorosa vai mudar, meu Deus, porque, meu Deus, é agora, meu Deus, ela está fazendo uma oração sincera, ela agora, meu Deus, ela está colocando, meu Deus, em tuas mãos todo o teu propósito, toda a tua casa, toda a tua fazenda, e vai acontecer, Pai, o sobrenatural. Então, meu Deus, faça acontecer, ó Deus, ó Pai, na vida dessas pessoas que não tem acontecido, que todo trabalho de bruxaria, todo trabalho de feitiçaria, todo trabalho de amarração, ó Deus, ó Pai, quebra agora, e dá vitória a esta mulher, dá vitória a esta criança, dá vitória a este adulto, ó Deus, para que ela possa crescer, para que ela possa amadurecer, meu Deus. Porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é um Deus que cura. Porque tem pessoa que, meu Deus, tem trauma meu Deus, tem pessoa que, meu Deus, sofreu trauma lá no passado. E esse trauma, meu Deus, lá no passado até hoje, meu Deus, impede ela de ser feliz. Esse trauma, meu Pai, que aconteceu lá no passado, meu Deus, ela carrega até hoje. Meu Deus, que ela tire isso do coração, a mágoa, o ódio, a perseguição. E ela, quando lembra disso, meu Deus, ela sente uma dor, ela sente um peso, porque, meu Deus, ela não consegue sentir-se confiável, confortável, Pai. Mas eu peço agora, meu Deus, o Deus que me curou do câncer, o Deus que me curou, meu Pai, da depressão, o Deus, meu Deus, que me tirou da morte, me tirou da sepultura, faça um milagre agora na vida dessas pessoas. O Deus, meu Deus, que me fez, meu Deus, um dia ressuscitar a pessoa que estava morta. Aquela mulher que estava morta, o Senhor me fez, o Senhor
Eu orei para aquela pessoa e ela foi ressuscitada. Meu Deus, também essas pessoas aqui também estão mortas, sejam ressuscitadas agora. Os sonhos, os projetos, meu Deus, dessas pessoas. E que ela sinta, meu Deus, a tua presença agora neste lugar. E que ela possa, meu Deus, se colocar, meu Deus, na tua santa vontade. E que possa acontecer um milagre, meu Deus. Meu Deus, desce agora, Senhor Jesus Cristo, com teus anjos, querubins, serafim, neste lugar, meu Deus, e que faça acontecer para o sobrenatural na vida dessas pessoas, meu Deus. Meu Deus, abençoa ela, abençoa essa pessoa que veio de perto, de longe, leva para casa, guarda, Senhor, leva em segurança, meu Deus, da mesma forma que essa pessoa entrou por essas portas, que ela possa também retornar para sua casa e ter uma noite abençoada, querido Deus, querido Pai. É que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Pastor José. Os irmãos, levante a mão para o irmão. E o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus, e a doce consolação do Santo Espírito, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém? Tudo eu posso. Operando Deus. Deus é por nós. A vitória é nossa. A salva de palmas, Jesus.